E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar da indústria da multa no Brasil. Se a indústria da multa realmente existe, então eu quero dar uma visão um pouco diferente do que vocês viram por aí na internet, para vocês tirarem uma conclusão junto comigo. Então vamos lá, eu estou aqui carregando meu carro, aqui num hotel, perto do meu escritório, e antes de parar e fazer esse vídeo, mas eu quero fazer uma visão diferente. Eu quero fazer uma visão para vocês como se fosse criar um produto, tá? Então, para quem não sabe, para quem chegou nesse canal por outras vias que não é inscrito aqui, eu sou gerente de produto no Vale do Silício, uma empresa de alta tecnologia, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que o gerente de produto faz é olhar o mercado que ele quer atingir, né? E os números daquele mercado para ver se é viável criar um produto. Então, a primeira coisa que você faz é você olha o mercado, você olha os concorrentes que existem e você analisa como tem que ser o produto. A primeira coisa que a gente tem que analisar é tentar comparar o mercado brasileiro, vamos colocar assim, o trânsito no Brasil contra o trânsito no resto do mundo. E aí, como exemplo, eu vou comparar o Brasil com os Estados Unidos. Então, primeiro, vamos falar dos acidentes de trânsito. Nos Estados Unidos, em 2018, teve mais ou menos 40 mil mortes no trânsito. No Brasil, tiveram 47 mil mortes. Tá? Então, se você fizer só essa comparação, né, de padeiro, você vê que entre um e outro, a gente tem quase 18% a mais de mortes no trânsito no Brasil, sendo que o Brasil é um país que tem muito menos carro na rua. Então vamos chegar agora no número de carros, que é realmente o mercado que você consegue atuar. Né? Então vamos ver quantos carros existem no Brasil e quantos tem nos Estados Unidos. A frota americana de veículos é de 276 milhões de carros. No país tem, acho que, 350 milhões de habitantes. Então você vê quase 1 para 1, né? 0,8 carros por pessoa. No Brasil, são 97 milhões de veículos. Então, você pega um país de 250 milhões de pessoas, faz uma conta de padeira, e você tem mais ou menos 0,3 veículos por pessoa. Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, o número de carros é 3,4 vezes superior ao número do Brasil, em número total de carros. E o carro per capita é 3 vezes superior, mais ou menos, um contra o outro. Você vê que o mercado já é diferente, porque aqui todo mundo mesmo tem um carro, principalmente quem mora no subúrbio, né? Você não tem um transporte público adequado aqui nos Estados Unidos. Uma outra coisa que é muito diferente, no Brasil você tem grandes cidades muito grandes espalhadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Salvador. E quando aqui nos Estados Unidos você tem poucas cidades muito grandes, poucas, e a maior parte são cidades pequenas, extremamente distribuídas. Então você tem, por exemplo, eu trabalho aqui no Vale do Silício e moro em Livermore, então todo dia eu pego a estrada. Então o que acaba acontecendo eu não consigo achar nenhum dado estatístico real, mas o tanto dos quilômetros rodados, na média, por um brasileiro, contra a média dos quilômetros rodados por um americano é extremamente diferente. O que eu fui olhar é o mercado de carros usados. Então a média de um carro com 5 anos de uso no Brasil tem em torno de 48 mil quilômetros. O tempo médio de uso de um carro com 5 anos aqui nos Estados Unidos ter em torno de 65 mil milhas. Então você tem mais ou menos 48 mil quilômetros no Brasil e nos Estados Unidos tem 110, quase 115 mil quilômetros. Quer dizer, um americano passa, em média, 2,5 vezes mais tempo, não mais tempo, mas mais quilômetros rodados do que contra um brasileiro. E mesmo com essa disparidade de quilômetros dirigidos, quanto mais você dirige, maior chance de acidente, e número de carros extremamente superior, o número de mortes no trânsito é infinitamente inferior à do Brasil se for fazer número de acidentes por quilômetro rodado por número de veículos. Então, se você fizer a conta total, que aqui você tem 3 vezes mais carro e a média de quilometragem do carro é 2 vezes maior, então quer dizer, você tem 6 vezes mais quilômetros rodados para você ter 7 mil menos mortes no trânsito ao ano. Isso é um dado extremamente alarmante. Então, quer dizer, existem 6 vezes mais acidentes por quilômetro rodado no Brasil do que você tem nos Estados Unidos. Um outro fator importante é que, assim,
No Brasil, a gente tem em torno de 2,3 milhões de carros produzidos ou importados por ano. Aqui nos Estados Unidos, são 6 milhões de novos veículos sendo produzidos no mercado todos os anos. Então, quer dizer, é tudo uma bola de neve, né? Quer dizer, aqui já tem muito mais carro do que no Brasil, e essa diferença aumenta em torno de 4 milhões de veículos ao ano. Em torno de 4 milhões de carros ao ano a mais aqui nos Estados Unidos. Se a gente for para pensar daqui 10 anos, você vai ter uma diferença ainda maior de 40, 50 milhões de carros a mais aqui no mercado norte-americano quanto no Brasil, carros que andam muito mais quilômetros e mesmo assim a distância é menor. Agora eu queria chegar na história do Bolsonaro, das câmeras e da pontuação. Tá? Leis de trânsito são boas no Brasil, as leis de trânsito no Brasil não são ruins, pelo contrário, são leis muito boas. Se você pegar um relatório da ONU que falou sobre mortes no trânsito, que foram mais de 1 milhão de mortes no trânsito em 2018, eles falam super bem das leis brasileiras de trânsito, tá? Mas a lei só é boa na cultura que ela se adequa, né? Você pode ter a melhor lei de trânsito do mundo no Brasil, mas as pessoas têm que entender que a cultura é diferente. Nesse negócio de radar e tudo, eu ouvi absurdos como, por exemplo, não sei para que tem limite de velocidade no Brasil. Na Alemanha não tem. A Alemanha é um país que tem 10% da população brasileira, acho que tem 45 milhões de pessoas, então não é 10%, é em torno de 20% da população brasileira, né? É um país com uma dimensão geográfica extremamente menor, um país na qual a idade média do veículo e a condição média do veículo é completamente diferente do que é do Brasil, e o mais importante de tudo é a cultura. As pessoas, desde que elas nasceram, elas têm a condição de dirigir no autobahn. Uma pessoa que acabou de dirigir, por exemplo, ela não cata o carro e vai andar na autobahn, ela sabe que ela vai sofrer um acidente, e o acidente que ela vai sofrer pode matar muita gente, porque vai ter gente andando muito rápido. Por melhor que sejam os carros, melhor que sejam os motoristas, você frear um carro se você está a 190 km por hora para 100, leva 3 vezes mais distância do que um carro de 100 a 0, apesar da diferença de velocidade ser a mesma, você muito mais tempo para frear um carro, quanto mais rápido ele está. E assim, se você me perguntar por que você é a favor de ter uma autobahn, por exemplo, nos Estados Unidos, eu te diria que não, porque eu acho que o americano não tem a cultura de dirigir nessa velocidade, os carros não estão preparados para dirigir nessa velocidade. Você pega o carro médio europeu, é um carro pequeno, um carro com centro de gravidade baixo, o número de SUVs no mercado europeu, principalmente na Alemanha, não é tão alto assim. A maior parte das pessoas ou tem uma station wagon, né, tem uma perua, ou tem um sedã, ou tem um hatchback. O número de SUVs nesse mercado é muito menor. Aqui nos Estados Unidos é muito maior. Então, dependendo do mercado que você está e da condição cultural das pessoas, as condições são diferentes. São completamente diferentes. E você, quando você desenha um produto, que é o meu caso como gerente de produto, é isso que eu levo em consideração. Eu levo em consideração todos os aspectos que envolvem aquilo ali para poder gerar um produto. E aí vamos falar agora do produto final, que é a indústria da multa no Brasil, né, que é isso que o nosso presidente falou, e o trânsito brasileiro, ele quer dar prazer a dirigir as pessoas novamente. Eu concordo com ele absolutamente que existe uma indústria da multa no Brasil. Existe. Tá? E por que eu digo isso? Radar é ruim? Não. Radar é bom. Radar é bom porque você não tem policial suficiente na rua para fiscalizar e multar as pessoas. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você não tem alguém que possa incidir aquela multa, né, aquela infração, você pode automatizar isso. É isso que eu faço, eu automatizo coisa. Então eu sou a favor do radar. Qual o problema da indústria da multa que a gente fala no Brasil? É que o radar é colocado muitas e muitas vezes em situações na qual o radar não deveria estar ali. Vou te dar um exemplo. Você tem de um semáforo até outro, num lugar que é super congestionado e tem um puta de um trânsito, e a velocidade média é 40 km por hora. A pessoa vai e coloca o radar ali. Por quê? Porque ela quer realmente multar as pessoas que vão passar ali num horário que não vai ter tanto trânsito e a pessoa vai passar a 55 km por hora. Então isso, para mim, é a indústria da multa. Você colocar um radar numa situação, num lugar na qual você vai reduzir o número de incidentes muito pouco, de incidentes de trânsito, mas você vai conseguir capitalizar em cima disso. Capitalizar em cima da infração
daquela pessoa. Agora você colocar, por exemplo, um radar em Anguera, na Bandeirantes, na qual a velocidade é 120 km por hora, e você ter 49 radares ali, eu não vejo problema algum. Eu não vejo problema algum. Você tem que ter para as pessoas seguirem nessa velocidade, você reduzir o número total de trânsitos para as pessoas chegarem em tal lugar. Então, eu não acho que o radar é uma coisa ruim. Agora, como o radar é implementado muitas vezes no Brasil, é que é o grande problema. Reduzir o número de radares vai resolver? Talvez não, talvez você tenha que ter a mesma quantidade de radares. Mas a localização e os lugares que esses radares estão, na minha opinião, muitas vezes eles estão em lugares para você pegar a pessoa, para você multar a pessoa de propósito, que você não coloca o radar no intuito de resolver um problema, você coloca o radar no intuito de ter uma arrecadação. Vou dar um outro exemplo. Você está numa saída da estrada para entrar na cidade. Quantas vezes no Brasil eu vi você, por exemplo, estar na estrada 120, que é a velocidade da rodovia, e você vai entrar na cidade, e onde você entra na cidade é 40 km por hora, e tem um radar ali na saída da estrada 40 km por hora para te pegar. Então, minha mãe que mora em Vinhedo, eu chamo esse clube para Vinhedo, você sai da estrada que é 110, eu acho que não era 100 ou 110, e você entra na cidade e aí já tem um radar a 40 km por hora. Então, quer dizer, é feito para você ser pego, para você sofrer uma infração e você pagar essa multa. Tá? Então, eu sou a favor do radar, eu sou contra a forma que é implementado no Brasil. Agora vamos à pontuação. Né? O que é a pontuação? É você conseguir ter um histórico daquela pessoa. Se ela comete infração, ela tem que passar por uma reciclagem da infração de trânsito e aí ela poder voltar a dirigir. Tá? Só existe uma forma de você realmente prevenir as pessoas de cometerem o mesmo erro muitas e muitas e muitas vezes. É quando a infração deixa de ser só monetária. A infração chega a ser, por exemplo, um tempo numa cadeia na qual ele vai perder a liberdade dele, ou um outro tipo de liberdade, que é a liberdade de poder dirigir. Então você tem dois tipos de liberdade, vamos assim dizer. Você hoje dirige, você pega seu carro, você vai do ponto A ao ponto B. Imagina que amanhã você não pode dirigir. Então você está cessando a liberdade daquela pessoa ali. Ou então você catar essa pessoa e colocar ela na cadeia. Então você está realmente acabando com a liberdade daquela pessoa. Infelizmente, as pessoas só entendem a gravidade do problema delas se elas vão perder alguma coisa que não seja só o dinheiro. Né? Porque o dinheiro, ela pode usar sempre o argumento de o Estado quer tirar as coisas dela, quando na verdade não. O argumento pode ser completamente diferente. E aí, deixa eu te dar um outro argumento. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, uma das coisas mais sérias para acontecer com você no trânsito é você ser pego dirigindo sob influência de alguma coisa. E por que eu digo sobre influência? Porque assim, você ser pego alcoolizado, é fácil de você pegar com um bafômetro e ver que a pessoa está alcoolizada. Agora, se você está sob influência de, por exemplo, medicamentos, tomou um medicamento que você não podia dirigir, mas você está dirigindo. Se você fumou maconha, que na Califórnia é permitido fumar maconha. Né? Se você usou heroína, cocaína, qualquer outro tipo de substância, e você for pego dirigindo nessas condições, você pode sofrer tempo de cadeia, você com certeza vai perder o seu direito a dirigir, e tem vários, você vai para frente de um juiz, é coisa que é muito séria quando você é pego embriagado. Né? No Brasil, nesse caso, eu acho que é bem mais flexível do que aqui nos Estados Unidos, pelo menos parece para mim. E aí, se você que está vendo esse vídeo você não concorda comigo, coloca aqui embaixo os pontos. Porque pelo que eu lembro na lei brasileira, se você for pego embriagado, você paga multa, você pode ter reclusão, mas eu nunca vi ninguém ser retido por conta disso, você perde a habilitação. Aqui nos Estados Unidos, as implicâncias são bem graves, fica no teu histórico criminal, você foi pego dirigindo, e isso pode impactar inclusive a tua vida, a tua carreira. Né? Então aqui as infrações são bem graves, se você é pego dirigindo, porque você não está colocando só a tua vida em risco, você está colocando a vida das outras pessoas que fazem parte daquela mesma sociedade em risco. E aí, para fechar esse vídeo, fechar o argumento, é o seguinte: o que funciona num lugar não necessariamente funciona em outro lugar. Você vê isso claramente em tecnologia, porque é uma coisa que você tem acesso a ver o dado e entender isso todo dia, mas que não é a realidade para muitas outras situações e condições na qual a cultura faz alguma coisa funcionar ou não. O trânsito no Brasil é completamente diferente do trânsito nos Estados Unidos. O trânsito nos Estados Unidos
é feito para as pessoas realmente se locomoverem porque não tem transporte público, as pessoas moram muito longe do trabalho delas, as pessoas vivem nos subúrbios, né? Diferente do Brasil, as pessoas vivem em grandes cidades. A condição média dos veículos, a idade média dos veículos é completamente diferente do que é no Brasil, e o respeito que as pessoas têm às leis, não só as leis de trânsito, como as leis do país em geral, são diferentes por conta, e essa é a minha opinião, tá? Eu acho que as pessoas respeitam muito mais as leis porque elas sabem que elas vão ser punidas por aquilo. E a impunidade no Brasil é algo que é tão alto, as pessoas não respeitam basicamente mais nenhuma lei. Né? Pode ser a lei normal, pode ser a corrupção, pode ser a lei de trânsito, e aí você pode levar isso para várias outras coisas. E aí a gente pode entrar numa outra discussão que é sobre você ter porte de arma, você poder ter uma arma no Brasil, não é nem porte de arma, que essa já é outra discussão, mas você poder ter ou não ter uma arma no Brasil contra ter e não ter uma arma aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos existe a cultura do armamento. Aqui as pessoas têm essa cultura de ter uma arma desde sempre, faz parte da cultura desde a fundação do país há 500 e poucos anos atrás. No Brasil não existe essa cultura do armamento. Então, assim como na Alemanha existe a cultura da autobahn, de você ir num autobahn e poder dirigir a 300 km por hora, aqui nos Estados Unidos e no Brasil não existe essa cultura. Porque funciona na Alemanha, funcionaria aqui nos Estados Unidos? Na minha opinião, não funcionaria uma autobahn aqui nos Estados Unidos. Por N motivos, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria que vocês parassem para pensar um pouco nisso. Você acha que eu estou completamente errado? Faz um comentário aqui embaixo. Você acha que eu estou certo? Faz um comentário aqui embaixo também. Vamos ver se a divergência ou a convergência de ideias, como ela acontece, tá bom? Se você não conhecia o canal, se inscreve no canal, acompanha. Falo de tudo e mais um pouco. E até a próxima, pessoal. Dá um like. Até mais. Tchau, tchau.